Aê, estamos ao vivo aqui para mais um podcast, uma gravação de podcast nesse novo formato que nós inventamos aqui. Faremos a gravação do podcast ao vivo, em formato de live, e depois esse podcast vai ser editado certinho aí e vai pro ar. Então você pode acompanhar aqui ao vivo como a gente faz uma gravação de podcast. Nosso podcast geralmente a gente já gravava ele quase que ao vivo, só que a gente era só para nós mesmos, né, sozinho. Então agora a gente resolveu gravar aqui no Instagram ele aberto para todo mundo, mais ou menos o que a gente já fazia, só que agora vocês estão livres para acompanhar a gravação do programa. Esperar um pouquinho o pessoal chegando, quem tá chegando agora. Então a gravação do podcast hoje ela vai ser comigo sozinha, né, sem o Kevin. A gente sempre faz um podcast sozinho sobre um tema específico da área de cada um, né. Hoje eu vou falar sobre a matriz Virpa. Para quem está curioso aí, matriz Virpa é uma forma de você planejar, ter uma visão de planejamento sobre, ele é utilizado muito nas empresas, sobre liderança. Você tem um grupo de equipes para você conseguir manter essa equipe focada num planejamento. E eu mudei um pouquinho essa mini palestra para a gente fazer uma forma de estudos, para a gente fazer baseado nos estudos, como planejar os seus estudos. Aqui no Leaderscast a gente fala muito sobre ao ser autodidata, ser estudar, mas quando o aluno vai assim, sai da forma padrão, ele sempre fica meio perdido, assim, tá? O que eu faço, o que eu estudo, que livro que eu leio, para onde que eu vou. Então essa matriz Virpa ajuda você a estruturar essas coisas aí. Então, quem for chegando aí, quiser mandar perguntas aí, podem mandar perguntas que ao final aí da live eu vou responder todas. Não sei se eu vou conseguir responder elas durante o programa, porque eu estarei aqui na minha frente com os slides aqui, eu acho que não vou estar conseguindo ver. Mas pode mandar aqui no finalzinho, eu já abri um espaço que vou responder elas. Então beleza? Então explicado como será a situação de hoje. Estou vendo aí que o Kevin está com uma foto um pouco diferente ali, não estou reconhecendo ele. Falou Kevin aqui, acho que é o parceiro aí, tá usando um perfil alternativo. Então vamos lá, começar o programa de hoje. Então vou começar com a minha apresentação padrão, né, do bom dia, boa tarde, boa noite, muito inspirada explicar um pouquinho, muito inspirado no Luciano Pires, né, que é também o grande inspirador dessa palestra de hoje. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Leaderscast. E para não perder nenhum episódio do nosso programa, assine nosso feed no seu agregador de podcast preferido. Nos siga no Instagram pelo @Leaderscast e não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram para ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto. E também para saber o que eu, Liliano Fernandes, estou lendo, ouvindo e assistindo, que também o meu amigo Kevin Juliano está fazendo aí da sua vida. Então, esqueci de perguntar, será que o áudio tá bom aí? Eu já experimentei fazer sem fone. Só me responda aí se tá tudo certo. Deixa eu só colocar aqui o slide aqui. Acho que tá, né, certo, ninguém reclamou, é porque tá bom. Então vamos lá. Então a matriz Virpa, ela foi idealizada pelo Luciano Pires, né? Luciano Pires, quem não conhece, é do Café Brasil, um podcast muito conhecido no Brasil, um dos melhores, na minha opinião, o Café Brasil. E o Luciano Pires fez essa matriz Virpa inspirada em uma deusa grega, ele vem pensamento fora da caixa, né? Uma deusa grega que existe lá. E ele, lendo um livro sobre liderança, ele acabou juntando essas duas coisas e ele inventou essa matriz Virpa. Por isso que ela não tem lugar nenhum aí. Se pesquisar no Google, ou você vai achar o nosso podcast futuramente, ou alguma coisa do Luciano Pires, né? Algum texto, alguma coisa que ele fez. Porque não tem lugar nenhum. Ele que inventou esse joguinho de palavras aí. Eu já vou explicar o significado, né? Então isso é muito inspirado no Luciano Pires, no Café Brasil. Quem tiver interesse, acesse aí Café Brasil Premium. Café Brasil Premium é tipo uma Netflix do conhecimento, que a gente chama, onde você tem muito conteúdo lá, centenas de conteúdo que ele produz, e essa conteúdo está lá dentro. Então a matriz Virpa, ela é VHIRPA, né? Então cada letrinha dessa tem um significado.
O Luciano Pires adora fazer esse jogo de palavras, ele tem várias questões nesse sentido. E aqui eu vou trazer nesse sentido de você manter os focos nos estudos. De você conseguir organizar aonde você quer chegar com aquilo que você está estudando, com aquilo que você está planejando estudar, sabe? Ter um tipo de planejamento, um tipo de organização para você não se sentir perdido na hora que você partir aí para essa vida tão gostosa que é ser autodidata, ou mesmo até numa vida estudante mesmo, na faculdade, um curso, aí você conseguir tirar todo o conteúdo dali, né, e não só ser aquele aluno passivo, que a gente chama, né? Eu e o Kevin, a gente sempre gosta de falar, né? Aluno passivo, que só senta na sala de aula e não aprende nada, né? Você quer aluno ativo. E tem muito a ver com estratégia, isso que eu falei no mundo dos negócios, né? Tem muito a ver com estratégia, por isso que vem a primeira parte, é o V, né, de Virpa, é de visão, né? Você tem que saber exatamente aonde você quer chegar, né? O que você pretende, por exemplo, estudando aquilo, se matriculando naquele curso, se matriculando naquela faculdade, ou escolhendo estudar algum tema através de livros, né? Aonde você quer chegar? Você tem que ter bem claro essa visualização na sua cabeça de como será a sua vida depois de ter realizado aquilo. Como é a sua vida, por exemplo, você está estudando, aqui coloquei o exemplo, você quer trabalhar em um banco, né? Então, o sonho é trabalhar em um banco. Você precisa estudar, tirar algumas certificações, algumas coisas assim. Você tem que ter já bem claro na sua cabeça como é a vida de um bancário, como é a vida, né? Como será a sua vida depois que você atingir aquele objetivo. Isso aí faz muito parte para, na hora que as coisas ficarem ruins, né? Na hora que apertar as coisas, você não perder o foco e não sair da linha. Então, por isso que essa visão é muito importante para você conseguir saber onde você quer chegar. E aí vem a visão, né, aqui em cima, aqui nessa deusa, é a parte dos olhos, né? Aí vem as habilidades, tá próximo das mãos. As habilidades também, você tem que, antes de começar a estudar aquilo, né, definir aonde você quer chegar, você tem que saber quais as habilidades você precisa para chegar lá. Porque você não precisa ter uma habilidade de relacionamento, uma habilidade sobre finanças pré-concebida, porque você vai fazer um curso de finanças. Você tem que ter uma matemática básica ali já. Se você não tem essas habilidades, você vai travar também, você não vai conseguir. Muitas vezes as pessoas entram, por exemplo, em faculdades assim, e a pessoa acha que o difícil é entrar na faculdade. Mas na verdade, para ser sincero, o difícil não é você entrar, o difícil é você sair. Tem muitos cursos difíceis, por exemplo, de matemática, de física, de medicina. Muitos alunos têm o curso grátis, ganha bolsa, tá tudo ali na mão deles. E depois que ele entra, ele não consegue sair porque ele percebeu que ele não tinha as habilidades para levar a fim com aquilo ali. Não que são habilidades impossíveis de conseguir, mas são habilidades que você tem que saber antes para você já ir se preparando para não rolar um problema lá na frente. Por isso que é a questão do planejamento aqui, né? Você está planejando a sua vida de estudos antes de você começar. E o H, né, Virpa, né, VHI, o I vem dos incentivos, né? O que te incentiva a sair desse ponto que você está hoje, que é um ponto A, um ponto cômodo, aquela famosa zona de conforto que a gente tanto fala, para você ir até esse ponto B que vai lhe gerar, né? Vai ter uma situação penosa ali, vai ter uma estrada difícil. O que te incentiva a seguir nessa estrada de estudos, né? Pode ser, esse incentivo pode ser bom, né? Você tem uma paixão por aquilo que você quer executar, você quer ser um médico, você tem uma paixão pela medicina, e você... Então, a todo momento você vai ter que lembrar desse incentivo, essa paixão, né? Na hora que eu falei, vai ter uma semana de provas difícil, tá tudo ruim. Você vai ter que lembrar dessa paixão que você tem pela medicina para você manter esse nos trilhos. Ou pode ser ruim também, né? Pode ser incentivo, pode ser às vezes, tipo, se você não terminar aquele curso, você vai perder seu emprego, né? Se você não terminar aquele curso, você está na rua. Então isso também pode ser ruim, tanto bom quanto ruim. Mas é importante que você tenha, né, essa matriz Virpa escrito para você, de vez em quando lembrar o que te levou a estar estudando aquilo ali, para você manter o foco. Então VHI, né, de Vi, e o R de Vir é os recursos, né? Quais recursos você precisa ter para manter aquele foco estudos lá na frente. Quais os recursos você precisa? Você precisa de investimento para pagar
mensalidade da faculdade, do curso? Você precisa de algum conhecimento prévio? Você precisa de tempo, né? Muitas vezes você não tem tempo. Então o que você precisa? Quais os recursos que você precisa para levar até o final isso que você está planejando estudar? Isso também é muito bom você ver antes, na hora do planejamento. Senão vai chegar lá na frente e você vai, opa, faltou recurso, eu não me matriculei, tenho visão onde eu quero chegar, tenho as habilidades, tudo, mas eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. E daí? Vai ter um problema. E o VIRPA, né, e o PA, no final de VIRPA, é plano de ação. Você tem tudo isso. Você tem a visão, você tem o incentivo, você tem as habilidades, você tem os recursos. O que você precisa? Plano de ação. O que eu faço? Desenhar exatamente, passo a passo, o que você vai fazer. E aqui, né, em qual ordem, em qual prazo, uma boa ferramenta para você desenhar esse passo a passo, uma ferramenta muito conhecida aí, que é o 5W2H, né, que é How, Why, Who, What, When, How Much. Né? Como, porquê, quando, onde e quanto custa. Então, essas perguntas você tem que responder já para você desenhar o seu plano de ação. Para você também, senão, para não ficar perdido nisso aí. Então, tendo tudo isso desenhado, que você vai conseguir planejar a sua vida de estudo, seja ela acompanhado em uma faculdade, uma escola, em algum lugar formal, ou totalmente autodidata, né? Através de livros, através de pesquisar por temas, tanto faz. Então, das coisas da matriz VIRPA que é muito relevante você ter, ela não serve só para estudos, tá? Eu trouxe aqui, citando exemplos de estudos, porque é o nosso foco aqui. Mas ela é muito importante para quando você precisa desenhar, por exemplo, uma mudança de carreira, por exemplo. Você está em dúvida se você precisa mudar de carreira, então é legal você planejar, não meter o louco por aí. Numa empresa, você precisa mudar uma forma que você vem trabalhando na sua empresa, você precisa levar aquela equipe a trabalhar de outra maneira, também é importante. Então, a segunda parte dessa matriz VIRPA, ela vem dizer o que acontece quando você não tem um desses itens, né? A visão, as habilidades, incentivos, recursos ou plano de ação. Quando você não tem a visão, por exemplo, quando você não sabe onde você quer chegar, o que gera é confusão. Né? Tá tudo pronto. Né? Você separou tudo que você precisa, você tem dinheiro, você tem recurso, mas você não sabe que curso você quer fazer. Você não sabe aonde você quer chegar. Você não sabe a profissão que você quer exercer. Entendeu? Cada dia que você acorda com vontade de ler um livro diferente. Então isso vai gerar uma confusão que você vai ficar assim, ó, igual aquele meme do urso, né, que ele fica correndo pra lá e pra cá. Então você fica perdido. E outra, quando falta o outro item, né, a habilidade, que é o que você precisa saber fazer para chegar até lá. Quando falta essa habilidade, o que você tem é ansiedade. Né? Você fica ansioso, porque você tem, vamos supor, o plano, você sabe onde você quer chegar, mas você, sabe, te falta aquele que você precisava antes. Por exemplo, você chega na aula de cálculo e você não sabe matemática básica. Isso vai te dar uma ansiedade tremenda. Você vai ficar ansioso e tremendo, porque você tem tudo ali na sua mão, mas faltou um planejamento lá atrás. Se tivesse feito esse planejamento antes, né, e visto que você precisava estudar matemática básica antes de entrar naquele curso, você faria ali 6 meses de matemática básica, faria ali como é que fala? Um concentradão ali e não passaria essa ansiedade. E outra parte da nossa matriz é o I, de incentivos, né? Que é aquilo que te motiva, te incentiva a ir para frente. E quando falta esse incentivo, o que acontece é a resistência. Você resiste, né? Em alguns momentos você, né, se você não tem um motivo muito forte, uma paixão muito grande para estar estudando aquilo, vai ter coisa melhor para você fazer. Né? A hora de olhar aquele livro denso, pesado, acadêmico, que você tem que ler, você vai falar, puta vida, mas vou ter que ler aquele livro. A hora que você está naquela aula chata daquele professor, se você não tem esse incentivo, que se você não se lembra nem por que você se matriculou naquele curso, vai rolar resistência e é isso que leva muita gente a acabar desistindo, né, do curso. Né?
E o R da matriz da VIRPA, que é o recurso, quando faltam os recursos, que são as ferramentas, os investimentos, né, o tempo para se investir, o que gera é a frustração. Você fica frustrado. Cara, você tem um plano, você sabe onde você quer chegar, você tem as habilidades para chegar lá, mas, como eu falei, você não tem a grana para pagar a mensalidade. O que vai rolar? Frustração. Vai ficar super frustrado, porque você não viu isso lá antes. Por que você não planejou antes, né? Como você conseguiria aqueles recursos? Vai ficar aí frustrado, é isso que vai acontecer. Não tem outra coisa para fazer. Lá na frente, a hora que chegou o boleto, que você foi perceber que não tem dinheiro, vai ficar frustrado. E o PA, né, que é o plano de ação da VIRPA, que é o quem vai fazer, onde, quando, né, do 5W2H que você pode utilizar. Quando falta ele é a desordem. Fica desordenado as coisas. Você pode até fazer, mas sabe, você mete o pé pelas mãos. Fica perdido. Se você está sozinho, por exemplo, sendo autodidata, você lê um livro que você precisava ter lido outro antes, né? Você começa a fazer as coisas perdidas, começa a assistir uma aula na frente antes de ter preparado outra. Então essa desordem, né? Você acaba não tendo um método, por exemplo, de assistir a aula, fazer os exercícios, revisar, coisas assim. Você fica perdido, sem método, é a desordem. Isso que acontece quando falta o plano de ação. Então é isso que é a matriz VIRPA, né? VHIRPA, né? V de visão, tá aqui nos olhos, tem uma forma até de decorar aqui, uma diquinha para você decorar isso, é visão aqui, tá nos olhos. O H de habilidades, que estão nas suas mãos, habilidades que você precisa para chegar até lá. O I de incentivo, né? Aquilo que está incentivo aqui no coração, a paixão, por que você quer estudar aquilo, a paixão. O R de recursos, que seria na barriga, né? Que é dinheiro, o que precisa para chegar até lá. E o plano de ação nos pés, que é o passo a passo. Então, essa forma, né? Visão, habilidades, incentivo, recurso na barriga e planejamento na ponta dos pés. Essa diquezinha é que o Luciano Pires usa na deusa que ele tem, né? Ele é inspirado numa deusa, ele deu esse nome VIRPA, inspirado numa deusa. Então, a VIRPA é isso. Hoje o podcast é curtinho, é só esse pequeno conceito que eu queria dizer sobre a VIRPA. Eu queria agradecer muito o Luciano Pires, que é o cara que inventou essa parada aqui, o grande criador dessa matriz. A matriz é muito boa para você, que eu falei, não precisa ser só para estudos. O seu trabalho é muito importante para planejamento, para você entender aonde os passos a se fazer na sua empresa. É inspirado no Café Brasil Premium, então lá dentro do Café Brasil tem tudo isso aí. E sobre a matriz VIRPA é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu já vou respondendo aí as perguntas. Hoje vai ser bem mais rápido do que o último, né? Entre eu e o Kevlin. O Kevlin fala pra caramba, parece uma matraca velha, então fica mais longo o podcast. Vou só fechar aqui, ó, que eu tinha aberto. Eu acho que deu 20 minutos, era mais ou menos o que eu tinha planejado para fazer esse podcast. Hoje é como eu falei, né? Hoje o podcast ele é sozinho, então ele é bem mais rápido. Kátia Elaine está perguntando, tem alguma sequência lógica? A sequência ela tem que ser exatamente nessa aqui, Kátia, né? Primeiro você tem que ter a visão, né? O legal é você desenhar isso, né? Uma forma de... O legal é você ter isso, eu gosto de ter isso, né, em papel, assim, em algum lugar, um quadro na sua frente que é para te lembrar todos os dias. Né? Você ter lá em cima a visão, primeiro vem a visão, depois o que você precisa aprender, que são as habilidades, para começar a estudar. Não é o que você vai aprender, é o que você já precisa saber antes de começar a estudar. São as habilidades. Aí vem os incentivos, coloque lá uma coisa que te incentiva. Porque eu quero estudar para ter dinheiro para comprar uma Ferrari. É o que te incentiva. Eu quero estudar porque eu quero provar para minha família que eu sou foda. Eu quero estudar porque eu quero ter um diploma de curso superior, porque é isso que vai me levar. Eu quero estudar porque o meu sonho é ser advogado. Não sei, entendeu? É o que te incentiva, é o que está aqui no coração.
escreva isso lá nesse papel. Depois vem os recursos, eu falei o que você precisa, né? E vem dinheiro, tempo, tudo aquilo que você vai precisar para fazer os seus cursos. E passo a passo no final. Então tem que ter essa sequência lógica para você desenhar bem certinho ali. Que você vai uma sequência lógica, seguir além de iniciar pela visão, posso começar de outra forma, isso acaba atrapalhando o processo. Você até pode começar de outra forma, mas você tem que ter todos esses passos. O que você não pode é deixar um deles de lado, né, ingressar, porque se você deixar um deles de lado, acontece aquilo que eu falei. Se você deixar a visão de lado, você não sabe onde quer chegar, mas você tem tudo o resto, mas você não tem visão, né, o que vai acontecer é a confusão. Você vai ficar confuso. Cada momento você vai achar que quer uma coisa. Cada dia você vai acordar para estudar e você vai falar, puxa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Né? Você vai ter essa dúvida na sua cabeça. Quando você não tem a visão clara de onde você quer chegar. Então cada um desses passos, se faltar, acaba atrapalhando o processo. Mas a ordem que você vai desenhar não tem tanto problema, assim, desde que você tenha todas elas. Beleza? Está respondido? Além do... A Kátia Elaine está perguntando novamente. Além do 5W2H, existe outra ferramenta complementar? Olha, eu citei o 5W2H porque ele é uma ferramenta que você consegue, né, usar em vários momentos. Ela é como se fosse um camaleão, assim, né? Sempre quando eu estou perdido, que eu não sei para onde ir, eu acabo usando ela e aquilo clareia a cabeça, né? Você muda o seu olhar. Eu acho que tem a do... Você pode usar também a dos 5 porquês, né? Principalmente para você clarear a sua visão, que é um grande problema em muitas pessoas, né? Entender, conseguir saber aonde que eu quero chegar. Os 5 porquês, para quem não entende, é você fazer o porquê 5 vezes. Tipo, fazer essa primeira pergunta. Aonde que eu quero chegar? Ah, eu quero ser advogado. Aí você pergunta, por que você quer ser advogado? Ah, porque meu pai é advogado. Mas por quê? Ah, porque eu vi ele sendo advogado e gostava. Mas por quê? Ah, porque eu gosto de ler igual a ele. Ah, mas por quê? Ah, porque eu gosto de fazer justiça igual meu pai faz. Meu pai faz justiça, eu admiro isso. E quando você faz esse quinto porquê, você vai, sabe, como se fosse cavando mais fundo, assim, sabe, né? Vai chegando mais longe, assim. Isso eu acho que é uma outra aí, ferramenta complementar. Os 5 porquês, principalmente para visão. As outras coisas acho que é até mais fácil, né? Você entender quais são os recursos, assim, é mais questão de pesquisar, né? Quais são os recursos que você precisa para fazer um curso? Basicamente tempo e dinheiro, né? Para pagar a mensalidade e tempo para estudar. É isso? Respondido? Se não tiver respondido, aí pode continuar perguntando, e que se a gente não souber, a gente vai atrás e responde outra hora. Puta, mexi aqui. Ah, tá. Vou voltar. Muito legal isso, adorei. Oh, que legal. Bom que vocês gostaram. Essa ferramenta, eu fiz ela ela tá em slides, tá? Quem gostou e tiver interesse de receber os slides para entender melhor como ela funciona, porque eu queria até fazer ela aqui mostrando os slides, mas no Instagram fica meio difícil, né? Quando eu fizer no YouTube, talvez, acho que vou fazer um vídeo pro YouTube apresentando, aí eu mostro os slides, né? Mas quem quiser receber eles aí é só mandar no direct, hein? Ou lá no grupo do Telegram, que daí eu mando os slides para vocês aí por e-mail, sei lá, de alguma forma eu faço chegar até vocês. Legal. Bom, acho que vamos encerrando por hoje, né? Aí, como eu falei, a ideia hoje era mais rápida mesmo, mais curta. Esses podcasts que a gente faz sozinho, a ideia é essa mesmo, é só uma pílula, um incentivo para vocês irem atrás e buscar e dar aquele start, né? E correr atrás do assunto para surgir um interesse. Vou fazer o fechamento aqui. Hoje eu não tenho nenhuma
nenhuma dica cultural, a gente sempre dá as dicas culturais nos nossos encontros presenciais não, encontros entre eu e Kevin. Mas hoje eu não tenho nenhuma não, além de indicar o Café Brasil Premium, para quem tiver interesse aí, o Café Brasil Premium. É difícil de explicar, mas ele é fosse um acervo de conteúdos assim sobre negócios, sobre política, sobre liderança, sobre planejamento, um monte de coisa produzida, tudo pelo Luciano Pires. Ele é um cara magnífico assim, e ele coloca tudo isso num acervo assim. Então tem vídeo, tem podcast, tem livros, tem podbooks que ele chama, que ele faz em PDF, tem muita coisa lá, como se fosse uma Netflix assim. Você vai selecionando, né? Você escolhe o tema que você quer e tem uma enxurrada de conteúdo lá. A Ivone está perguntando, esse dos porquês parece falando com uma criança. Exatamente, na verdade é inspirado até nas crianças assim, né? Fala que uma criança tem essa técnica já desde... nós temos essa técnica desde criança. Uma criança é assim, ó, tipo, você responde para ela, aí ela fala, não, mas por quê? Aí você responde e fala, não, mas por quê? Por quê? Por quê? Chega uma hora que você se indigna e fala, porque sim, pronto, né? Mas é exatamente isso, pra gente... Essa técnica do porquês é pra gente, né, mudar às vezes o foco daquele problema e ver de outra forma. São técnicas interessantes. Porque a gente é adaptado, né? Falar aqui um pouquinho do que eu e o Kevin acreditamos e por que a gente faz esse programa aqui. A gente é adaptado assim, conforme a gente vai estudando a nossa vida formal, estudos formais, a pensar que tudo tem uma resposta pronta, né, na nossa vida, né? Na escola, faculdade, mestrado, doutorado, qualquer grau de estudo, qualquer faculdade que você vá, o modelo é esse, né? É o professor dando uma aula e no final do semestre vai ter uma prova e os alunos vão ter que responder exatamente o que o professor quer que eles respondam, né? É basicamente um jogo de adivinha, né? Você adivinhar o que o professor quer que você responda, né? E na vida real não é assim, né? Na hora que você cai na vida real, o teu chefe muitas vezes ele não tem a resposta para aquilo que ele está te pedindo, né? Ele te pede lá para você executar uma tarefa, depende da área de cada um, e o teu chefe às vezes não sabe executar aquilo, não sabe como executar aquilo. E é por isso que ele está te pedindo, né? Porque se ele soubesse e ele tivesse condições, ele mesmo fazia. Então aí gera esse problema, né? Puta, mas como que eu faço isso, né? Aí a gente, como está focado a entender uma resposta só, a gente fica procurando essa resposta. E às vezes não tem uma resposta só, tem várias. Por isso que vem essas técnicas do porquê, que é você, porquê, para você chegar a outras soluções, outras respostas, outras coisas, aí que nasce a criatividade, né, que a gente tanto fala. Então só por isso que a gente faz isso aqui, porque isso que a gente fala aqui de estudante, né, quando a gente fala estudante, a gente não está querendo que você fuja da faculdade, fuja da escola e desista disso, não é nada disso. Mas é você não seguir aquele padrãozinho, que é você sentar na sala de aula, o professor dar o conteúdo, você estudar só para a prova, porque é isso que interessa numa faculdade, numa escola, tanto faz, só para a prova. Estuda para a prova, se você souber responder a prova, você tá bom. Não, você tem que aprender a executar aquilo, aprender a fazer, aprender a achar às vezes uma solução que nem teu professor conseguiu ainda, né? Isso em áreas de humanas é muito mais ainda, para administração, né? Administração, você tem possibilidades enormes. Essa matriz VIRPA aqui não passou nem perto de uma aula de administração. Isso aqui é planejamento, né? Então, se eu ficasse só no que eu aprendi na faculdade, não teria esse conhecimento de como planejar. Mas eu aprendi na faculdade o quê? O 5W2H, que eu acabei, os 5 porquês também, eu acabei misturando tudo e sai essas loucuras aí que a gente traz para vocês aqui. Então isso que a gente quer, todos os nossos ouvintes, é que vocês tenham esse estralo de entender que estudar não é só tirar nota na prova e responder perguntas prontas. É você tirar suas próprias soluções, suas próprias conclusões e saber buscar o conhecimento, saber ir atrás do conhecimento, saber entender as coisas e ir atrás. Beleza? Falei que ia fechar já há um tempo atrás, mas tá saindo perguntas aí, continuo respondendo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês ou tá muito fora da realidade de vocês aí?
O Net ele mandou uma mãozinha, não sei se é um pare, se é uma palmas. Acho que é uma, tomara que seja uma palmas, né? Então vamos fechar o podcast aí, senão depois fica muito difícil pro Kevin fazer a edição dele, né? A gente falou que fazia ao vivo, mas o Kevin dá umas cortadas assim, então nessa parte da live, né, de conversas. Sim, tá fazendo sentido, muito, gratidão, opa. Então quer dizer que estamos no caminho, então. Beleza. Então só pra falar sobre o formato, o formato vai ser mais ou menos esse, tá? Pra vocês irem se acostumando. A gente vai fazer uma sexta-feira assim, uma sexta-feira comigo aqui sozinho, trazendo um conteúdo rápido, dinâmico, bem simples, né? Igual eu fiz aqui, 20 minutos, 25 no máximo. E uma conversa aqui sobre o conteúdo, sobre o que ir surgindo. E outra, que semana que vem vai ser do Kevin. O Kevin vai vir aqui, vai trazer um conteúdo também rápido, simples, né? Com vocês, e vai conversar um pouquinho com vocês. E assim, e uma vez por mês, nós não garantimos isso, né? Não garantimos que será uma vez por mês, por questões de agenda e de coisas assim, mas uma vez por mês vai vir eu e ele aqui, nós dois, e aí sim vai ser um podcast mais longo, a gente vai trazer algum assunto já com mais, né, mais discussões, mais coisas assim. A gente trouxe a última vez, né, o Pensar Fora da Caixa, às vezes pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma coisa assim, que a gente vai vir, vai discutir, sempre com um olhar diferenciado. Não vamos trazer resumo de filme aqui, resumo de livro, a gente vai trazer uma ideia. E esse sim vai ser um pouquinho mais longo. Então, mas esse de hoje é um pouquinho mais curto, dinâmico. Beleza? Entrando aí, seja bem-vinda, Priscila Biral, psicóloga. Obrigado pela presença. Estamos encerrando aqui, mas muito obrigado. Essa live vai ficar gravada aí no IGTV. E também vai virar podcast depois. Aí vai pro Spotify, Apple Podcast. Vai pra mundo afora aí. Beleza? Então eu vou fazer aqui o fechamento do podcast. E depois, se surgir uma perguntinha, pode fazer, que depois de fazer o encerramento que eu ainda respondo. Então, agradecemos por estar conosco aí, todo mundo nessa jornada. Se você gostou aí, acesse o nosso site dealerscast.com, que lá vai ter muito mais conteúdo aí para o seu desenvolvimento intelectual e profissional. Tem muitos artigos, outros podcasts, vídeos, muita coisa. E dá um recadinho que nós aqui do Dealers Cash, nós também prestamos consultorias para a área de negócios, né, para pequenas empresas principalmente. Então, a gente, se quiser uma ajuda aí para alavancar a sua empresa, acesse o nosso site lá, dealerscast.com/consultoria, ou manda um e-mail para consultoria@dealerscast.com. Aí a gente pode trocar umas figurinhas aí sobre negócios, até trazer mais matrizes como essa para você organizar o negócio. Para quem tem negócio, esse tipo de coisa, planejamento, que é a minha área, né, planejamento estratégico, essas coisas é excelente. Tem muita coisa que a gente pode ajudar. Beleza? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrando por hoje. Que aí todo mundo tem seus afazeres, né? Tem coisas a fazer aí, a vida tá uma correria. Acho que deu pra passar o recado, né, galera? Valeu, ficamos por aqui e até a próxima.